Olá, turma! Agora a segunda parte da nossa aula é glicemia capilar, capítulo 13, página 58. Vamos fazer uma pequena revisão do que nós falamos da hipertensão arterial, relembrando que nós falamos da pressão arterial, mas a hipertensão arterial é quando o sangue passa com tanta força ali na parede das artérias, causando ali doenças, principalmente o aneurisma, um infarto. Mas eu vou começar compartilhando a tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. Trouxe para vocês uma mensagem reflexiva, antes da gente começar a aula, que ela diz o seguinte: aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arranjar tempo para cuidar da doença. Porque a palavra-chave agora é a prevenção. Agora nós estamos na fase da prevenção para que não ocorra a doença. Vocês, como atendentes, têm que entender um pouquinho ali sobre a glicemia capilar. Mas o que é essa tal dessa glicemia capilar? Para que você possa entender, antes da gente iniciar sobre esse assunto, reflitam sobre a importância da gente se prevenir, cuidar da saúde, para que não tenha que sobrar tempo no futuro para cuidar da doença. Cuidar de doenças, tanto físicas como psíquicas, pedir sabedoria para Deus, que em momentos de dificuldade, que a gente não sabe como agir, que Ele conduza as nossas decisões e tudo que nós vamos fazer. Vamos fazer ali uma revisão, então, o que a gente viu na aula anterior? Relembrando ali que a pressão arterial, então, é a consequência da força que o sangue exerce contra a parede das artérias, para conseguir circular ali pelo nosso corpo. Falamos dos sinais. Tem paciente que é assintomático, ou seja, ele pode não sentir nada. E quem é acostumado a controlar a sua pressão, e quando só de subir um pouquinho a mais ou abaixar um pouco a mais, a pessoa já sente essa mudança em todo o corpo. Lembrando bem, a classe dos medicamentos para tratar a hipertensão arterial são os antihipertensivos, é a classe dos antihipertensivos. Relembrando que é importante a gente saber, retornando para o presencial, a professora ensina para vocês na prática o como aferir e principalmente as orientações que devem ser dadas para o cliente antes de aferir. 30 minutos não pode fumar, beber café, bebida alcoólica, não estar com as pernas cruzadas, nada de bexiga cheia, e ainda não adianta acabar de praticar atividade física e aferir pressão, que não vai dar um valor desejado, ok? Agora, o que a gente vai aprender? Glicemia capilar. E vamos aprender também sobre os tipos de diabetes. Quais são os sinais, como é que funciona. Então, falou em glicemia capilar, é um exame que é realizado através do aparelhinho. Olha só, trouxe para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. O aparelhinho de glicemia capilar. Trouxe esse exemplo aqui desse aparelhinho para vocês, da Pushek. Só que existem vários modelos, é um aparelhinho simples, é um aparelho onde vem o chip da fita, ele pode ser transmitido no computador, porque fica na memória os exames que são realizados. Só que ele é um exame de detecção, não é um exame de diagnóstico, tá? É para detectar o quê? Diabetes. Qual é a quantidade de açúcar circulando ali na corrente sanguínea, tá? Só que aqui, necessariamente, não é na corrente sanguínea. Quando a glicemia capilar é realizada através desse aparelhinho, essa glicemia é capilar. O que é isso? Gostaria que vocês relembrassem quando a professora deu a aula lá no começo, no sistema circulatório. Existem as veias, as artérias e os capilares. Veia fina, carrega sangue venoso. Artéria carrega sangue arterial. E os capilares? É onde ocorrem essas trocas gasosas. Nas extremidades são os capilares, seja na cabeça, nas extremidades em geral. Ponta dos dedos das mãos, dos pés. E lá dentro do pulmão, nos alvéolos pulmonares. Mas aqui, ó, relembrando. Para a gente falar em glicemia capilar, mostrei o aparelhinho para vocês, né? Vamos lembrar, diabetes. Segundo o CID-10, que é a classificação da identificação das doenças ali, aonde toda doença é classificada com uma letra e com um número.
O caso do diabetes é E10. É uma síndrome metabólica, ou seja, não é uma única coisa que acontece quem tem diabetes. Uma síndrome acontece pela falta da insulina. O que é a insulina? A insulina é um hormônio que ela é fabricada pelo nosso pâncreas. Lembra que eu falei que eu ia falar do pâncreas? Pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Pâncreas, fígado e vesícula biliar são 3 órgãos que fazem parte, eles são anexos ao nosso sistema digestório. Ou seja, todo o alimento ou medicamento que nós ingerimos, o fígado é que faz essa parte da metabolização. O pâncreas, ele libera um hormônio para auxiliar. Como assim, ó? Se a pessoa tem diabetes, quer dizer que o pâncreas dela não funciona, não libera insulina. Isso em um tipo de diabetes. Porque no diabetes não é tudo igual. Ou seja, se você está anotando aí, continue anotando que diabetes é uma síndrome metabólica, ou seja, há um problema no metabolismo, aonde falta insulina. Insulina é um hormônio que é fabricado pelo pâncreas. E essa insulina, ela precisa estar de mãos dadas com a glicose, ou seja, com açúcar, que está no nosso sangue. Mas a pergunta é o seguinte, como é que essa glicose foi para lá? Como é que funciona, professora? Funciona assim, ó. Tudo que nós comemos tem açúcar. Como assim? Alguns alimentos, eles têm carboidrato. E a função do carboidrato é nos dar força. Ou seja, como se o nosso corpo fosse um carro, nós precisamos de combustível. Como é que nós extraímos o combustível? Através da glicose, ou seja, através do açúcar. Só que para esse açúcar entrar, essa glicose entrar dentro do tanque de combustível, ou seja, dentro da nossa célula, ele precisa de uma autorização, de um auxílio de quem? Da insulina. Vou tentar explicar de uma forma mais simples assim, então, ó. Então, diabetes de mellitus ou diabetes mellitus, né? É um conjunto de desordem metabólica. Ou seja, por resultado, quem tem diabetes sempre vai ter um quadro de hiperglicemia. Como eu mencionei na aula anterior, tudo que é hiper é alto. Glicemia, o excesso de açúcar que vai estar lá no sangue circulando. Porque tem uma alteração de quem? Na insulina, que é o hormônio que é responsável em ajudar. É como se um tivesse assim, um está sempre junto com o outro. Foi feita uma pesquisa que nessa pesquisa foi relatado que até 2030, mais de 320 milhões de pessoas no mundo estarão com diabetes. Então, isso é muito sério. E ainda 12% da população brasileira já é diabética. Então, diabetes e hipertensão, que é o tema das aulas de hoje, são 2 tipos de doenças crônicas que têm, assim, se espalhado, atingido, eu não sei nem dizer para você a palavra correta. Eu sei te dizer que nunca se viu tanto caso. Bom, vamos entender. A glicemia capilar. Agora que eu já falei o que é o diabetes, a glicemia capilar é o aparelhinho que vai estar sempre com quem tem, por causa do controle. Esse exame de sangue que é realizado aqui nesse aparelho, ele oferece um resultado imediato. Você imagina se uma pessoa tivesse diabetes, não tivesse esse aparelhinho, toda vez que ele passasse mal, ele tivesse que ir no laboratório colher o sangue na veia? Ia ser complicado, né? Então, assim, esse aparelhinho, ele vem sempre acompanhado com o quê? Com uma caneta. Canetinha. E dentro dessa caneta vem o quê? Algo chamado lanceta. A lanceta serve para quê? A lanceta serve para furar. Por quê? Como é que vai furar? Professora, todo aparelho tem que vir com a caneta? Não. A maioria dos aparelhos, eles vêm para que a pessoa... Ó, vendo? Então, olha como é fininho aqui, ó. Bem fininho. Estão conseguindo ver direitinho? Joia.
Então, assim, essa lanceta, ela é acoplada, ó. Colocou na canetinha, fechou, rodou. Tá vendo aqui? Então, vamos supor que vai fazer o tratamento com uma criança, não dá nem para ver. Aqui tem números, ó. Vou colocar bem de pertinho, ver se vocês conseguem ver. Ó. Número 1, 2, 3. É de acordo com a grossura. Quem tem aquela pele um pouco mais grossa é um número maior. Então, você pode girar, ó. Você vai girando. Pode ir com um pouco mais força, um pouco mais devagar, de acordo com a espessura da pele. Então, tem um aparelhinho, a caneta. E junto com esse aparelho, vem a fita. A fita de glicemia. Tá vendo a setinha aqui? Estão conseguindo enxergar bem? Então, é como se fosse assim, ó. Código de barras com código de barras. É enfiado aqui. Ao enfiar a caneta, esse número 333 é o código da fita. Estão observando aqui que está pingando, pedindo, essa gotinha que está pedindo é o sangue. Vai lá, arma a canetinha e põe no dedo, aperta. Aperta o sangue que saiu, coloca aqui. Questão de segundos, 5 segundos já sai o resultado. Então, essa concentração de sangue que está nos capilares, está chegando até aqui. Ou seja, deu alterado aqui, automaticamente, a orientação é para que esse cliente colete o quê? Esse exame em jejum. Ou seja, direto na veia. Então, pensando nisso, hipoglicemia, hiper eu falei que é alto, hipo é baixo. A hipoglicemia pode acontecer durante momentos que a pessoa fica muito tempo sem se alimentar. Ela pode ter hipoglicemia, pode passar mal. E o cliente, assim que ele descobre que tem diabetes, ele pode ter essas oscilações. Fica muito tempo sem comer, hipoglicemia, come demais, hiperglicemia. E essa oscilação de hipo e hiper, primeiro entenda o seguinte, qual é o valor normal da glicemia capilar? Em jejum, tem que estar inferior a 99. Ou seja, de 70 a 99 está normal. Professora, deu 101 ou deu 100. Está alterado? Tá. O médico já entende como a glicemia é alterada. De 100 a 125 é popularmente conhecido como pré-diabético. Então, se a pessoa está pré-diabética, o médico vai continuar acompanhando e realizar algumas mudanças no quê? Na alimentação, reduzindo a quantidade de carboidrato ingerida, aumentando a quantidade do quê? Não é, nesse caso, não é aumentar a fruta, legume e verdura, não. Porque a fruta também tem um tipo de carboidrato chamado frutose. É aumentar, um exemplo, 6 alimentações diárias. Sempre lembrando, dando ênfase a verduras, proteína, não altera a glicemia, diminuição de carboidrato. Esse valor que eu estou comentando com vocês aqui, ó, professora, deu alterado aqui. E qual que eu devo fazer como atendente de farmácia? Orientar que essa pessoa procure um médico e colete esse exame em jejum. Entenderam a informação direitinho? 2 horas após a refeição. Vamos supor que a Amanda falar, professora, agora eu fiquei preocupada, quero fazer o testinho. Se ela se alimentou 2 horas depois que ela comeu lá, ela almoçou meio-dia, 2 horas da tarde ela vai fazer, tem que estar inferior a 200. A professora deu 250, está alterado? Está alterado. Nossa, porque um dia está alterado? Não. Não é porque um dia você fez deu alterado. Mas se você já percebeu que você não tem passado muito bem, ficou 1 hora a mais sem comer, já começa com mal-estar. Tem casos de pai, mãe, vô e vó na família, que é hereditário também. Assim como a pressão arterial, a diabetes também é uma doença crônica hereditária, ok? Dando continuidade, toda diabetes é igual? A resposta é não. Tem diferença? Tem. Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, normalmente, dá na infância, na adolescência, e
é um problema lá dentro do pâncreas. O que acontece? Não produz insulina nenhuma. Nesse caso, do tipo 1, a principal diferença do diabetes tipo 1 para o tipo 2 é: tipo 1 não produz insulina nenhuma e normalmente emagrece. Tanto a criança quanto a adolescente emagrece. Diabetes tipo 2 emagrece também? Não. Aumenta o peso. Então, no diabetes tipo 1, o pâncreas não produz nada. Tem que tomar insulina. Diabetes tipo 2, o organismo não utiliza a insulina da forma correta. Ou seja, ele produz com preguiça, como se fosse assim com preguiça. Ele produz de uma forma errônea. É aonde, se a pessoa tomar um medicamento, prática de atividade física, alimentação saudável, ajuda a controlar. Então, tipo 1, não produz insulina. Tipo 2, produz de uma forma e não utiliza a forma correta. É medicamento pela boca. Tipo 1, magro. Tipo 2, acima do peso. Tipo 1, na infância, na adolescência. Tipo 2, principalmente após os 35 anos de idade. Após 35 anos de idade, começa a aumentar peso. Então, assim, além do tipo 1 do tipo 2, tem outro tipo? Tem diabetes gestacional. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe, mas eu quero que você saiba que tem que controlar a glicemia durante a diabetes, porque senão pode desenvolver o diabetes da gestação e depois continuar. Bom, diabetes tipo 1. Quais são as características e quais são os sintomas que a pessoa tem? Muita sede, urina frequentemente, está sempre cansado, com fraqueza, perde peso sem razão. E ainda, se na sua criança, no seu adolescente, ou o seu cliente chegar lá na farmácia relatando que a criança está ficando muito magrinha, está emagrecendo muito rápido, sem nenhuma razão aparente, fique atento, é importante levar ao médico, relatar isso que está acontecendo, para ele coletar um exame em jejum para ver como é que está a glicemia. Tipo 2. Tipo 2, o cliente começa a ficar com visão turva, começa a ficar com uma fome exagerada, parece que quer comer sempre um leão. O pé está formigando, muita frequência tem infecção, tem ferida, tem má cicatrização. Essas são as características do diabetes tipo 2. Lembrando, então, que se a professora perguntar na atividade para você, qual que é a diferença da diabetes tipo 1 para o tipo 2? Nossa, vai pular, né? Então, o tipo 1, há uma ausência da insulina, não produz insulina, o pâncreas não consegue fabricar, tá? Então, a função da insulina no organismo é fazer com que o açúcar saia da corrente sanguínea e entre nas células. No tipo 1, como não está funcionando, tem que tomar insulina de uma forma artificial, que é onde ele vai lá na farmácia. Fazer o quê? Existe tanto em formas de frascos para ser vendida, como existe em forma de canetas. Essas canetas podem ser canetas reutilizáveis ou pode ser canetas descartáveis. Ó, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Essa caneta é descartável. Acabou de utilizar ela, ela vem com insulina aqui dentro, tá vendo? Acabou de utilizar, joga fora. Essa outra aqui, ela é reutilizável. Então, o cliente vai lá na farmácia comprar o quê? Comprar ampola para pôr aqui dentro, corrigindo. Deu lapso, não é ampola, é outro nome. Existe o frasco e existe o refil. Então, ele vai lá na farmácia comprar o refil para pôr aqui dentro, tá? Então, toda vez que acabou de utilizar, pode ir lá sempre só trocar. Essa daqui não. Acabou de utilizar, ela vai jogar fora. E existe ainda os frascos de insulina. Diabetes tipo 1 não produz, precisa de insulina. Quais tipos de insulina que são vendidos na farmácia? Existe insulina que são chamadas de insulina basais, ou seja, a insulina basal, você vai tomar ela. A exemplo da Lantus, que é um tipo de insulina, que ela dura 24 horas no organismo. Nesse caso, o cliente precisa ser picado uma vez com esse tipo de insulina, a Lantus.
Só que a NPH também é um tipo de insulina basal. Só que ela não é só apenas uma vez. Ela é picada a cada vez que o médico deixa na orientação, normalmente na alimentação. No café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar. Por que isso? Porque enquanto a gente dorme, um exemplo, o nosso organismo continua funcionando, né? Apesar que tem vezes que a gente desmaia na cama e parece que morreu. A gente não morreu, não, tá? O pâncreas continua funcionando, o sistema digestório, o sistema respiratório. E, inclusive, essa insulina NPH e Alantos são insulinas basais. São insulinas que são liberadas para manutenção do nosso corpo. Existe a regular e a lispro. Esses outros dois tipos de insulina que eu estou compartilhando com vocês são insulinas para a pessoa que tem diabetes tomar toda vez que ela se alimentar. Então, Lantus e NPH é basal, lispro e regular são insulinas para alimentação. Então, um único cliente pode tomar dois tipos de insulinas diferentes, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, os tipos de insulina, se eu perguntar lá como é que é a diferença de uma e da outra, elas se diferenciam de acordo com o tempo de ação. Então, ou seja, Detenir, Deglutega, Glargina são insulinas basais. São insulinas que duram normalmente 24 horas dentro do corpo, ou tem casos que duram até 30. NPH é lenta, ou seja, Glargina aqui, ela é ultra lenta. Então, lenta, ultra lenta. Professora, e se esse material não está na minha apostila, você pode compartilhar no grupo? Posso, perguntaram para mim, posso sim. Só vou solicitar lá que a professora coloca no grupo para que vocês possam ler com mais carinho, tá bom? Então, só relembrando, ela então tem um efeito basal. Lispro, regular, NPH, Lantus. Lembrando que lispro e regular são de ações rápidas e ultra rápida. Regular é rápida. O cliente aplicou, 30 minutos depois começa a fazer efeito. A lispro é ultra rápida, de 10 a 15 minutos. O cliente fez, ele tem que comer, senão ele vai passar mal, tá? Diabetes tipo 2. Normalmente são pacientes adultos e idosos, né? Não ou idosos, e idosos. Há uma deficiência da produção de insulina, ou na absorção, ou ainda na resistência. O que isso quer dizer? A pessoa que tem diabetes, ela tem que ter um acompanhamento com endocrinologista. O endócrino é o especialista que cuida de problemas relacionados às glândulas, ou seja, o pâncreas é uma glândula mista. Ela produz um hormônio. Então, glândulas que produzem hormônios. Seja tireoide, seja ossos, seja o pâncreas, é o endocrinologista que cuida, tá? Tipo 2. Como é que é essa história de diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2, ele é causado por dois defeitos. Como assim? Primeiro, tem casos de diabetes tipo 2 que a célula não dá permissão para o açúcar entrar. Então, a pessoa vai estar sempre cansada, sempre passando mal. É aonde ela vai tomar o quê? Medicamento via oral. Se você estiver anotando aí, um dos medicamentos mais vendidos na farmácia, o nome dele é cloridrato de metformina. O nome comercial dele é Glifage. Então, o diabetes tipo 2, o pâncreas se cansa de fabricar insulina. Tipo, não quero mais, estou cansado. É bem assim. E o medicamento vai estimular, vai dar para que o pâncreas funcione, ok? Ficou claro? Então, se você estiver anotando, existe só o cloridrato de metformina, professora? Não. Existe biguarnidas, glibenclamida, glimepirida. Olha cada nome. Sabe que esses nomes são difíceis? Porque são nomes de princípios ativos. Então, esse nome desse medicamento, anota aí, coloca estrelinha pisca-pisca nele, você sempre vai estar vendendo ele. Por quê? Porque para diabetes é uma doença crônica. Seja farmácia convencional, seja a farmácia de unidade de saúde,
é utilizado bastante esse medicamento na hora da venda. Só relembrando, então, muita sede, mas parece que a pessoa bebe água. E a pessoa está sempre com a boca seca. Está cansado, se cansa com rapidez, está sempre dando fraqueza. Aumenta o apetite, tem dia que aquela pessoa come e faz muita urina. E aí começa a emagrecer. Fala, nossa, o que é isso? São características do diabetes tipo 1. O glicosímetro, ou destro, que é o outro nome que é chamado também desse nosso aparelhinho que eu mencionei. Então, o destro é o aparelho que pode ser chamado de destro ou glicemia capilar, que é o nome do exame que você faz, é para detectar, então, se a pessoa tem diabetes. Vou compartilhar com vocês os locais de aplicação desse hormônio. Não pode ser aplicado na região do umbigo. Então, 2 dedos para o lado direito, 2 dedos para o lado esquerdo, para cima ou para baixo. Assim, ó. Pega o dedo aqui, coloca no umbigo. Não pode fazer insulina na região do umbigo. Parte externa. Sabe onde a gente dá aquele tchauzinho, assim, aquele músculo aqui do tchau? Eu brinco com o músculo do tchau, não. É onde fica aquela gordurinha. Chama tecido subcutâneo. Então, é na parte, não é aqui no músculo, tá? É atrás, é aqui embaixo. Parte inferior lateral da coxa e a região abdominal. Esses são os locais de aplicação para a insulina. Inclusive, aproveitando a informação, nós teremos uma oficina presencial, teremos oficinas remotas aí, bastante novidade nesse próximo mês, e eu vou dar ali as técnicas de aplicação, tanto para insulina, que jeito que faz, como que aspira, e quem puder participar, eu conto com a presença de vocês, viu? Relembrando que se eu perguntar lá para você, no tratamento do diabetes, o que é utilizado? Não é só fazer insulina e nem só tomar um medicamento. É o medicamento, é exercício físico, é uma boa alimentação e redução de carboidrato. Não ficar muito tempo sem se alimentar. Então, no tratamento do diabetes, não é só medicamento, só insulina, só medicamento via oral. O cliente, um exemplo, diabetes tipo 2, se ele não faz o tratamento da forma correta, ele passa a tomar insulina. E aquele que toma insulina, se não tomar direito, passa a tomar via oral. Mas isso aí deixa para uma outra oportunidade que a gente volta a falar nesse assunto. Então, só relembrando ali, no controle do diabetes tem que ser cuidados com a alimentação, prática regular de exercício físico e adesão ao tratamento medicamentoso da forma correta. Seja ele a insulina ou seja ele o cloridato metformina e outros tipos aí que a professora citou na aula. Como apoio para saber se está com hiperglicemia ou com hipoglicemia, o aparelho de glicemia capilar, ou seja, o destro, que é o exame que é realizado, ok? Então, hoje, nessa aula, nós falamos da glicemia capilar, conhecemos que existem 2 tipos de diabetes, não existe só 2, tem mais. Os principais é diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional, e ainda existe um diabetes que eu gostaria que vocês anotassem aí. Anotem que a professora vai falar. Diabetes insípidos. Ele não está correlacionado com o funcionamento do pâncreas, mas é um tipo de diabetes que existe, tá? Para vocês pesquisarem, que eu vou falar com vocês no início da próxima aula. Pesquisa lá aonde que ocorre a disfunção do diabetes insípidos. Você que não conseguiu assistir a aula agora online, está assistindo o vídeo depois, assista esse vídeo até o final. A professora passou informações que é importante para que você possa desempenhar bem o seu trabalho. É importante você saber os tipos de seringa e agulhas que são vendidas no tratamento do diabético. E se você ainda ficou com alguma dúvida, mesmo depois que você está participando desse vídeo, está assistindo o vídeo, está acompanhando com a apostila, está anotando, coloca no grupo que eu estou à disposição de vocês. Porque na próxima aula, nós iremos falar a respeito da higienização das mãos. Oh, aula bacana, hein? Estamos falando tanto sobre isso, acho que a gente nunca ouviu falar tanto e a gente nunca lavou tantas mãos como agora. Mas nós vamos falar de outras doenças que não é somente Covid.
Existem outras doenças que podem se contrair pela falta da lavagem, ou seja, da higienização das mãos. Mas isso deixa para a nossa próxima aula. Vou encerrar essa aula falando com vocês o seguinte. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências dela. Você pode fazer qualquer escolha para a sua vida, seja boa, seja ruim, mas as consequências nós teremos que colher, ou seja, nós somos prisioneiros das consequências, tá? Vou interromper o compartilhamento de tela e gostaria de saber o seguinte, Maria Eduarda, Larissa, Amanda, a respeito do que a professora falou hoje na aula. Maria Eduarda, ficou alguma dúvida do diabetes? Não. Ficou claro, Larissa, que tem diferença do tipo 1 e do tipo 2? Sim, sem dúvida. Ficou com alguma dúvida? Sim ou não? Amanda, dúvidas a respeito da diferença dos diabetes? Lembraram bem de anotar aí bem bonitinho que existe o tipo 1, o tipo 2, o gestacional, e eu estou solicitando para que vocês realizem uma pesquisa sobre o diabetes insípidos. Qual é o órgão que começa a haver problemas e a pessoa pode desenvolver um diabetes chamado insípidos? Dúvidas, Amanda? Não? Não. Então, assim, ó, a professora vai encerrar essa aula dizendo para vocês o seguinte, daqui a pouquinho eu vou colocar lá no grupo mais 3 perguntas correspondentes que eu falei aqui na aula. Lembrando bem, vocês têm tudo isso que a professora falou sobre o diabetes, os principais tipos, como funcionam os sintomas, na apostila de vocês. Realize uma breve leitura. Se mesmo assim você ficou em dúvida, coloca no grupo que eu estou à disposição, tá bom? Excelente semana para vocês. Realizem suas atividades e que Deus conduza aí as atitudes de vocês, te dê sabedoria para que você possa resolver a situação. É isso aí, Larissa. Resolver a situação que está difícil. Qualquer mudança nós colocamos no grupo e eu vou ter o maior prazer, quando a gente voltar para o presencial, realizar a aula prática, tanto da pressão arterial quanto para fazer o testinho de glicemia, tá? Grande beijo. Aguardo